Os gregos antigos tinham algo equivalente a uma Bíblia, um livro sagrado com o mesmo papel que a Bíblia tem no cristianismo ou que o Alcorão tem no islamismo? A resposta curta é não, não tinham nada equivalente exatamente a isso, mas eles tinham textos que foram considerados sagrados em vários sentidos. E a própria Odisseia, que é um livro que hoje as pessoas leem como entretenimento, né, e que rende séries e filmes de aventura, já foi lida e interpretada como sagrada e passou por processos de interpretação que não só lembram algumas formas que existem até hoje de interpretar a Bíblia, mas mais ainda, os métodos criados para interpretar textos como a Odisseia foram diretamente aplicados pelos próprios cristãos dos primeiros séculos para interpretar a Bíblia. Mas para entender esse processo que pode parecer um pouco estranho, a gente tem que começar entendendo o que a Odisseia era originalmente, qual era o contexto original de acesso a esse texto. Porque a Odisseia não era uma obra literária que você comprava ou mandava fazer uma cópia no escriba local. A Odisseia, originalmente, e o tipo de texto que a Odisseia representa, que são as poesias épicas, eram performados, eram poesia oral performada, oralmente acompanhada de instrumentos musicais, principalmente a lira. Então você tinha a figura dos aedos, que eram esses cantores, que declamavam, por assim dizer, cantavam mesmo a Odisseia em contextos como banquetes, como reuniões ali, festas, cortes. Então era nesses espaços coletivos de encontro que as pessoas ouviam esses cantos, essas canções, esses poemas. O próprio Homero, ele dá pistas de como acontecia isso nos seus textos. Então, na Odisseia mesmo, tem dois aedos, o Fêmeo, que é um aedo em Ítaca, e o Demódoco, que é um aedo na corte dos Feácios, que eles cantam durante banquetes histórias dos grandes heróis, histórias da Guerra de Troia. Então esse é o contexto que a gente encontra de performance inicial. Então são histórias que certamente não foram criadas por Homero. Eram histórias que circulavam oralmente também e estavam associadas a histórias locais, cultos de heróis locais, histórias de guerras que tinham acontecido ali em alguma região e que isso era passado por transmissão, tradição. E a forma que a gente tem da Ilíada e da Odisseia homérica, né, da Guerra de Troia, segundo Homero, é uma de várias possibilidades, né? Inclusive a gente sabe de vários, tem fragmentos, inclusive, de vários outros textos, outros poemas épicos, que são chamados ciclo épico, que são textos sobre a Guerra de Troia e coisas próximas aí, que não são de Homero. Então, Homero não foi o único a falar sobre essas coisas, ele não inventou essas histórias do zero. Beleza. Mas o que acontece é que ao longo do tempo, Homero, mais do que qualquer outro autor de poesia épica, se torna imprescindível como um elemento cultural grego. Então, você tem que conhecer Homero. É falta de cultura não conhecer Homero. Te torna menos grego se você não conhece Homero. Eu tô falando no sentido de identidade cultural, né? Não tô falando de cidadania formalmente, porque isso aí varia na antiguidade, né? No caso de Atenas, por exemplo, para ser cidadão propriamente, você tinha que ter pai e mãe ateniense. É diferente do caso de um italiano hoje, por exemplo, que pode ser cidadão italiano, mesmo se tiver nascido no Brasil e ser filho de pai e mãe brasileiros, mas você pode conseguir essa cidadania porque você tem um ancestral mais distante italiano, né? Inclusive esse vídeo tem o apoio da Você Europeu, que oferece uma análise de viabilidade gratuita para você pleitear uma cidadania italiana, portuguesa, espanhola. É só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, né? São mais de 5.000 famílias atendidas já pela Você Europeu com 100% de sucesso. Então, se essa perspectiva te interessa, é só clicar aí e puxar a conversa com o pessoal lá no WhatsApp. Mas fecha parênteses, né? Eu estava falando que você não conhecer Homero te fazia uma pessoa menos grega em termos de identidade cultural. Então Homero domina não só esses espaços de entretenimento, né, de performance com lira e tal, mas ele passa a dominar o currículo escolar, por assim dizer. Ele faz parte, ele é central na paideia, na formação clássica. Os gregos eram, a partir de certo momento, eles vão ser basicamente alfabetizados, introduzidos na cultura por meio do texto de Homero. Vão aprender a escrever, vão fazer esboços, né? Imitar os textos de Homero. Então Homero se torna central num contexto de uso do texto muito diferente, porque agora os caras têm de fato, não isso aqui é um códice, né? Um texto desse tipo que tem capa, contracapa, lombada e as páginas costuradas ou coladas na lombada, né? Esse tipo de suporte material não é dos tempos de Homero, isso é muito mais recente. Mas nos tempos de Homero você tinha rolos de papiro, né? Você tinha tábuas de cera. Então você podia ter agora na sua frente o texto da Odisseia para ler e pensar e analisar e não entendi, deixa eu voltar aqui, opa, percebi um detalhe, eu vou ficar mais tempo refletindo sobre essa passagem. Então é um tipo de relação com o texto muito diferente de você estar num banquete ouvindo um cara cantar
e tocar a lira contando essas histórias, certo? E aí, nesse novo contexto, Homero começa a ser celebrado também como praticamente um autor divino, de um comunicador, um revelador de coisas divinas. Porque Homero, assim como os Aedos em geral, eles recorrem às musas, né? A Ilíada e a Odisseia começam falando canta, ó musa, né? O canto, ó deusa, fala-me, deusa, da fúria de Aquiles, no caso lá da Ilíada, ou das andanças de Odisseu, dos sofrimentos de Odisseu, no caso da Odisseia. Então tem esse apelo, pelo menos retórico, a uma inspiração divina. E as pessoas começam a levar isso mais a sério, como se Homero fosse praticamente um profeta, um vidente, tivesse acesso privilegiado, uma onisciência concedido pelos deuses, e, portanto, a gente não deve ter uma relação assim trivial com esse conteúdo. Não é só um entretenimento, um divertimento. Podem ter conteúdos, informações sobre o cosmos, sobre a constituição da alma, escondidos aí nesse texto. Mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco, que é a questão da interpretação alegórica. Mas antes disso, o que acontece também é que agora que Homero é o educador dos gregos, como diz Platão, o educador de toda a Grécia, ele é uma figura tão importante na educação, no processo de formação das pessoas, ele passa a ter uma cobrança sobre o seu conteúdo que não tinha antes. Então, você tem alguns autores, por exemplo, Xenófanes de Colofão, que é um autor até antes de Platão, no 6º século a.C. Xenófanes, ele é um grande crítico de Homero e da poesia de Homero, porque a Ilíada e a Odisseia, elas passam uma imagem dos deuses muito baixa, segundo Xenófanes. Xenófanes fala que o Homero, ele representa os deuses de forma muito humana. Ele acusa o Homero desses antropomorfismos, né? Os deuses se comportam como pessoas, assim, são invejosos, são criminosos, até são adúlteros, tem rixas entre eles, são ridículos em alguns contextos ali, como a história de Ares e Afrodite, que eu vou falar daqui a pouco, né? Que é uma peça central nesse debate que vai acontecendo ao longo da história, na interpretação de Homero. Então você tem essa crítica que já começa ali no 6º século a.C. Para situar, Homero está por volta do 8º século a.C. E aí tem a crítica mais radical, a crítica mais importante a Homero historicamente, que é a crítica que aparece nos diálogos de Platão, principalmente na República, no livro 2º e 3º e no livro 10º. E qual que é a crítica de Platão a Homero, a Odisseia, a Ilíada e a outros poetas épicos? É o seguinte, que o contexto da República é que Sócrates está conversando com vários interlocutores para tentar estabelecer como seria uma cidade ideal. E aí, durante essa discussão, Sócrates diz que não seria bom para uma cidade ideal a presença de textos como os de Homero. Por quê? Porque, tudo bem, a gente precisa de histórias para formar as pessoas. Uma criança, principalmente, não vai conseguir destrinchar um texto filosófico, não vai conseguir compreender conceitos abstratos muito sofisticados. Então, é fundamental na formação dos cidadãos, e principalmente nos guardiões dessa cidade perfeita, ideal, que eles sejam educados por meios de ficções, por meio de narrativas, mitos. Então, tudo bem você produzir mentiras, nesse sentido, assim, falsidades, porque elas podem ter dentro de si verdades. Mas o problema com Homero é que Homero oferece mentiras feias. Platão é super partidário das nobres mentiras, como ele mesmo diz, que podem gerar uma história falsa, mas gera coesão social, gera valentia na hora da batalha para defender a cidade de algum exército inimigo. Perfeito, nobres mentiras. Mas mentiras feias não têm lugar na cidade ideal. E por que Homero, os textos, a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, são consideradas mentiras feias por Platão? Porque, seguindo a crítica que Xenófanes já fazia, para Platão tem vários erros teológicos e morais, filosóficos, na representação dos deuses, principalmente, e dos heróis dessas histórias. Primeiro, os deuses são apresentados como causadores do mal. Então, Zeus, por exemplo, no momento na Ilíada, é descrito como tendo 2 jarros, de onde ele tira o mal e joga para algumas pessoas e tira o bem e distribui para outras pessoas. E para Platão, essa ideia sobre o divino, ou para Sócrates, pelo menos o personagem, né, que é meio que a voz de Platão no diálogo, para Sócrates, os deuses, eles são responsáveis apenas pelo bem. Os deuses são bons, estritamente bons e perfeitos. Então, a ideia de deuses causarem o mal, como aparece na Ilíada e na Odisseia, é inadmissível. Isso não é positivo para a piedade, isso não é positivo para uma compreensão genuína, autêntica, adequada do divino. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os deuses na Ilíada e na Odisseia, eles mudam de opinião, mudam de posicionamento em relação a alguma situação e mudam fisicamente, inclusive. Se disfarçam, assumem outras formas. E para Platão, o divino é
incompatível com mudança. O divino é perfeito e o perfeito não pode mudar, porque se você é perfeito e você muda, você tem que mudar necessariamente para pior, porque se você mudou para melhor, então você não era perfeito. Então, para Platão, os deuses são perfeitos e imutáveis, e isso não aparece na Ilíada e na Odisseia. Aparecem os deuses ali agindo como pessoas que se arrependem, que erram. Afrodite é vencida por um mortal, Diomedes fere a pele de Afrodite, Diomedes vence o próprio deus da guerra em batalha, Ares, né, na Ilíada. Então essas imagens são inadmissíveis para cultivar uma piedade e uma compreensão do sagrado adequada na Cidade Perfeita. Outro ponto que Sócrates critica a apresentação dos deuses é a questão do engano. Zeus mesmo na Ilíada, ele dá uma revelação em sonho para Agamenon que é falsa. Então ele produz o engano, a mentira de uma forma muito descarada. Isso não é positivo também. A gente não pode ter uma visão dessa dos deuses, que os deuses mentem pra gente, que os deuses não são confiáveis. Inadmissível. E além disso, os deuses lutam entre si. Isso em vários momentos, mas principalmente na Ilíada. No canto 20, se eu não me engano, tem uma disputa bem direta entre deuses, né? Atena luta com Ares, Apolo evita o conflito ali com Poseidon, mas tem umas lutas ali entre os deuses. Hera bate em Ártemis, né? Com o próprio arco da deusa Ártemis. Então tem uma luta ali entre os deuses que eram pró-Troia versus deuses pró-gregos. E isso também, a ideia de existir discórdia, desarmonia no mundo celestial é inadmissível. Então, esses são alguns pontos teológicos, digamos assim, que Platão ou Sócrates levanta contra Homero. Outro ponto é, não sobre os deuses agora, mas sobre os heróis deveriam ser figuras exemplares, modelos. As pessoas deveriam querer imitar os heróis. Só que os heróis de Homero não são boas referências. Os heróis de Homero, Aquiles, por exemplo, é um chorão, nas palavras do próprio Sócrates, ele se lamenta em excesso e é ávido, né? Ele tem uma cobiça muito grande por bens, por mulheres que foram pilhadas, inclusive, né? Tratadas como propriedade aí nesse contexto, foram pilhadas ali em contexto de guerra, que é o que desperta a discórdia entre ele e o Agamenon, né? Uma disputa por uma mulher que tinha sido abduzida ali por eles em campanhas militares. Então, assim, são figuras que se entregam à luxúria, à avidez, a um pranto excessivo, então não são bons modelos morais. E, além disso, tem uma coisa que Sócrates denuncia especificamente na Odisseia, que é que a Odisseia, quando fala que Odisseu viajou para o mundo dos mortos, ele pinta o mundo dos mortos como um lugar terrível, inclusive para os virtuosos, ou pelo menos para os heróis, que nem são tão virtuosos assim, como o próprio Sócrates critica, né? Mas Aquiles, Aquiles é o herói da Ilíada, não é? O principal guerreiro da Ilíada, celebrado na Ilíada, e ele tá no Hades, tá no mundo dos mortos, numa condição triste, terrível, que ele mesmo admite que seria melhor estar vivo como um servo no campo do que estar como um rei entre os mortos. Então, ao pintar uma imagem muito triste da morte, inclusive para os guerreiros valorosos no campo de batalha, isso desestimula a coragem, desestimula o exército da cidade ideal de encarar essa possibilidade de morrer. Então, essa corrupção da valentia por meio de uma imagem inadequada da morte também é um ponto que é crucial ali na crítica que Sócrates faz da Odisseia, né? Bom, além disso, além desses pontos específicos, ainda tem alguns pontos que são o seguinte, que independente do conteúdo, por mais que, mesmo se a gente fosse falar que Homero tem uma teologia ok, que tem uma visão dos heróis ok, ainda assim, a própria forma da poesia épica é inadequada à cidade ideal, segundo Platão, porque ela apela demais à emoção, aos sentidos, à imaginação num sentido baixo, né? Ela não apela ao intelecto genuíno, ela não apela à razão. Então ela estimula faculdades dos cidadãos ali que não devem ser tão estimuladas. O cidadão deve ser mais racional do que emocional. Então esse também é um ponto. E outro ponto é que aí um ataque assim quase não, totalmente ad hominem ao Homero, que é que Sócrates diz que não se sabe de ninguém que tenha se tornado um homem melhor por causa de Homero. Homero não governou nenhuma cidade que se saiba, não foi um bom governante, se é que foi algum governante, não foi um fundador de uma escola filosófica, não deixou discípulos diretos, né? Então, assim, Homero parece ser um bom produtor de representações, mas ele não tem conhecimento genuíno, ele não tem virtudes próprias, né, que sejam louváveis, pelo menos que sobrem
para a história. Então, Homero está distante 3 níveis da verdade. É mais ou menos isso que Sócrates diz, né? Que por meio você tem essa obra de imitação, que Homero está falando de guerra, está falando de navegação, mas Homero não parece ser um bom navegante necessariamente, não foi um bom guerreiro necessariamente. Então ele fala de muitas coisas, mas o que ele foi de fato? Então Homero, o próprio Homero, para além dos seus personagens, o próprio Homero não parece ser um bom exemplo também a ser seguido e celebrado. Beleza, então Platão, ou Sócrates, joga essa bomba em cima do Homero, que era uma figura central para a cultura grega. Alguém parte na defesa de Homero? Sim. Antes mesmo de Platão fazer essa crítica, já há uma figura que a gente não tem tanto acesso histórico a ele, mas parece razoável supor que sim. Tem uma figura no 6º século a.C., que é o Teágenes de Régio, que é um filósofo que já defendia Homero do Xenófanes, possivelmente, dizendo o seguinte: tá, eu concordo que o sentido aparente das histórias de Homero, se a gente pega só a narrativa no nível elementar, se a gente pega só a historinha, tudo isso é bem condenável mesmo, e é inadequado para a compreensão dos deuses. A questão é que Homero não estava falando só desse nível elementar. Ele estava usando essa narrativa para expor conhecimentos mais profundos. Então, Teágenes faz uma leitura alegórica dos textos de Homero. As coisas não são o que parecem. Elas têm significados para os quais elas apontam, mas só os iniciados ou só as pessoas com capacidade de maior penetração intelectual é que encontram essas verdades presentes no texto de Homero. Então, por exemplo, o Teágenes mesmo parece ter dito, né, de novo, é meio complicado esse acesso ao texto propriamente do Teágenes, mas o Teágenes parece ter dito que, quando Homero fala dos deuses, ele está falando não de deuses. Ele não está fazendo um discurso teológico, ele está fazendo um discurso físico. Ele está falando de elementos que constituem o universo, o cosmos. Então, quando ele fala de Hera, por exemplo, ele está falando do ar, do elemento ar. Quando ele fala de Hefesto, que é o deus artesão que trabalha na forja, ele está falando do fogo. E quando ele fala das coisas que Hera fez e Hefesto fez, ele está falando de como esses elementos operam no seu funcionamento físico. Então, o Teágenes ele propõe essa abordagem alegórica aos textos de Homero, que salva o texto dessas críticas que se dão no nível da leitura superficial. Nessa linha, vários outros autores ao longo da história, principalmente neoplatônicos, neopitagóricos, pessoas da própria escola de Platão, da linhagem de Platão, defenderam também o Homero, porque era um texto muito importante naquela cultura, né? Então você tem que salvar a relevância desse texto de alguma forma. Então os neoplatônicos, apesar da condenação de Platão ao Homero, eles buscam conciliar Platão e Homero, dizendo que Platão faz críticas acertadíssimas à leitura superficial de Homero, mas, partindo da própria filosofia de Platão, é possível interpretar Homero encontrando ali significados ocultos. Então, também por meio dessa interpretação alegórica, né? Então, um exemplo principal entre esses caras é o Próclo. Próclo já é um autor no 5º século depois de Cristo, mas tem vários outros antes, né? Porfírio, Numênio, vários outros autores que fazem essa leitura alegórica também. Mas o Próclo, no 5º século depois de Cristo, ele é mais exaustivo assim na sua interpretação de ponto a ponto dos textos de Homero, encontrando o verdadeiro significado de cada passagem, né? Expondo o verdadeiro significado de cada passagem na interpretação dele, claro. Exemplo, para Próclo, Odisseu é uma alegoria, uma imagem da alma racional. Então toda essa história de Odisseu tentando escapar do mar e voltar para casa é uma história da jornada da alma racional de qualquer indivíduo, tentando se desvencilhar da confusão e das tentações do mar da matéria, do nível mais básico, né, de percepção da realidade, de interação com a realidade, para voltar ao verdadeiro lar, que é a origem de todos, que é o um, né, o princípio único, que é de onde emanam todas as coisas, né, pegando aquela ideia neoplatônica, que é platônica também, né, mas mais especificamente neoplatônica, bem plotiniana, de que você tem o aí você tem as emanações, né, ou níveis intermediários do até a percepção comum da realidade, a matéria. Então, a nossa tarefa intelectual e até espiritual é voltar, é ascender, né, subir de volta para esse nível original que é perfeito, imutável, bom, etc. Então, o Odisseu seria isso, seria uma alegoria para a trajetória, o itinerário
da mente a Deus, mais ou menos como diria o São Boaventura, né? Muito mais pra frente na história. Mas é porque tem esse livro, né? Itinerário da mente a Deus, São Boaventura. Seria mais ou menos isso. A jornada do Odisseu representa esse itinerário e Odisseu resistindo, por exemplo, aos encantos de Circe, resistindo a uma vida com Calipso, né? Apesar de ser tão atrativo, mostra essa questão da ascese, né? Dessa força e desse esforço espiritual para evitar as tentações do mundo mais material, da carne, como se diz na tradição cristã, e se purificar de tudo isso e alcançar essa união mística, né, com o intelecto divino, né? Tá. Outro exemplo que Proclo faz de uma interpretação que é bem peculiar, que é a seguinte. Na Odisseia, tem um momento que o Aedo, lá na corte dos Fiácios, ele tá contando várias histórias, e uma história que ele conta é a história de quando Hefesto foi traído pela sua esposa Afrodite. Né? Afrodite é a deusa mais bela de todas, né? É a deusa relacionada ao amor, ao sexo propriamente. É uma deusa que é sempre muito cobiçada por todos. E ela se casa com Hefesto, que é um deus manco, né? Coxo. Não é um deus louvado como bonito, pelo contrário, é um deus feio, né? Por mais que isso seja estranho, porque os deuses são belos, mas Hefesto, de alguma forma, é um deus que é associado a uma certa deformidade e tal. Então tem esse contraste. Só que Afrodite, sempre que Hefesto sai de casa, ela é visitada por Ares e se deleita ali nos prazeres com Ares, que é um deus associado à beleza, à força, ao vigor, afinal de contas é o deus da guerra, né? Então, Afrodite e Ares ficam ali sassaricando e o Hefesto, ele descobre isso, na verdade contam para ele, o sol que tudo vê, Hélios, conta para o Hefesto o que estava acontecendo e o Hefesto então ele é um artesão, né, um metalúrgico, ele faz uma rede com correntes minúsculas, invisíveis, mas muito fortes, e pendura essa armadilha, e aí quando Ares vai se encontrar com Afrodite no leito dele, na casa do próprio Hefesto, profanando, né, o voto matrimonial, se é que há alguma coisa semelhante no mundo dos deuses, a armadilha cai e prende os dois. E o Hefesto chama todos os deuses para verem aquela vergonha. E aí, os deuses, na verdade, eles não ficam envergonhados, eles acham mó barato. As deusas não vão por pudor, mas os deuses homens vão, e acham graça, e o próprio Apolo dá uma sacaneada na situação, fala pro Hermes, se fosse você toparia ficar debaixo dessas terríveis correntes, mas ter a Afrodite? E Hermes fala, pode jogar 3 correntes dessa em cima de mim, desde que eu tenha Afrodite no meu leito, né? Então, assim, tem esse momento meio que de alívio cômico, é uma história claramente, assim, cômica, bastante irreverente na Odisseia, não é nada piedosa, assim, não é um tipo de texto que seria lido num santuário, mas você tem isso na Odisseia. E aí o Proclo, ele faz uma leitura, como é que o Proclo salva filosoficamente, moralmente, teologicamente isso? O Proclo diz o seguinte, que essa história, na verdade, não tem nada a ver com adultério, não tem nada a ver com luxúria, nada disso. Essa história é o seguinte, é que Afrodite representa o princípio da união. Como ela é a deusa do amor, né? Ela representa, de fato, a união. Mas é uma união abstrata, genérica, né? É o que mantém os elementos do cosmos unidos, para que eles não se dispersem completamente. E Ares é o contrário. Ares, o deus da guerra, é o princípio da separação. É o que produz individualidade, singularidade. Se existisse só Afrodite, tudo se concentraria e seria uma coisa só. Se existisse só Ares, tudo se dispersaria e nada teria coerência. Então, o demiurgo, o criador do mundo, aquele que fez a realidade em que a gente vive, ele colocou junto, então o Hefesto é o demiurgo nessa história, ele colocou juntos, por meio do seu artifício, o princípio da união e o princípio da separação, para que, fazendo esse jogo de opostos, o cosmos, tal como a gente conhece, que é ao mesmo tempo diverso, mas tem uma certa unidade, que é singular, mas ao mesmo tempo essa singularidade aponta para algo único e coeso, ele, jogando com esses dois princípios, ele produziu a realidade. Então, essa história é isso. O Proclo ele dá essa interpretação filosófica que salva o texto de qualquer crítica que Sócrates poderia fazer, por exemplo, no contexto ali da República. Então, esse tipo de interpretação alegórica vai sendo produzido para salvar Homero como um texto sagrado. E é interessante que essa escola de interpretação alegórica, ela não se resume apenas aos textos gregos ou aos textos de Homero. Você encontra coisas muito parecidas até na leitura da Bíblia, nesse contexto antigo. Por quê?
Porque os autores iniciais ali da teologia, a patrística no caso do cristianismo, e os autores ali dos tempos de Jesus mais ou menos, judeus, como Fílon de Alexandria, eles vivem num mundo em que a cultura grega é muito forte. Todos eles conhecem Homero, todos eles falam bem ou mal de Homero, e todos eles conhecem esses métodos interpretativos, conhecem o método alegórico dos estoicos, conhecem esses métodos alegóricos de interpretação dos neoplatônicos e neopitagóricos. O fato é que a Bíblia também sofreu vários desses ataques que Homero sofreu. Muitas pessoas acusaram Celso, Porfírio, Juliano, o imperador, né, autores anticristãos, acusaram a Bíblia de apresentar uma figura, um Deus vil, um Deus imperfeito, um Deus que se arrepende, um Deus que é ciumento, um Deus que parece não saber de todas as coisas, porque ele pergunta para Adão lá em Gênesis onde é que você estava, então será que ele não tinha essa informação? Então essa mesma crítica de antropomorfismo, de uma teologia inadequada, de imoralidade, é feita contra a Bíblia também por autores na antiguidade. Autores não cristãos, né? E os cristãos e alguns judeus se defendem da mesma forma como os leitores de Homero defenderam Homero dessas críticas que eu trouxe agora. Então, por exemplo, Fílon percebe que no Gênesis tem duas histórias duplicadas ali que não casam muito bem, que é Gênesis 1 e depois Gênesis 2. Parece que a história é contada duas vezes. Estava falando da criação do mundo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, aí Deus descansa no sétimo e começa a contar a criação de novo, tá estranho. Como é que Fílon explica isso? Que a primeira história de criação é a criação do mundo no plano das ideias. É a concepção intelectual do mundo. E a segunda história de criação, Gênesis 2 para frente, é a materialização desse plano, desse protótipo do mundo que Deus tinha feito inicialmente. E Fílon usa várias questões, vários critérios, né, e elementos de interpretação pitagóricas, números, para tirar sentidos ali, para revelar, segundo a interpretação dele, né, revelar sentidos ocultos na Bíblia. Clemente de Alexandria e Orígenes de Alexandria também fazem muito isso, né? O Orígenes de Alexandria, por exemplo, é uma figura muito interessante, porque o Orígenes, ele chega a escrever dizendo que é ridículo, né? Que tem que ser muito simplório, como ele diz, tem que ser muito pouco intelectual, tem que ter muito pouca argúcia, não sei, tem que ser muito bobo, por assim dizer, né? Para achar que Deus, e é um autor cristão, né? Para achar que Deus fez o mundo como um agricultor e plantou um jardim e fez um homem do barro como se fosse um oleiro, né? Um trabalhador ali público, um demiurgo, né? E ele fala assim, é claro que essas coisas remetem a outras coisas, que a gente deve fazer uma leitura alegórica dessas coisas. E Orígenes tem um trecho, tem um texto, em que ele fala que da mesma forma que Homero deve ser lido e é lido por muitos intérpretes de forma generosa, então você pressupondo que há valor no texto e buscando generosamente fazer uma leitura que não torne o texto trivial, da mesma forma que as pessoas fazem isso com Homero e deve ser de fato feito, as pessoas também devem fazer isso com os evangelhos. Lendo nos evangelhos histórias que de fato aconteceram, histórias que não aconteceram, mas são simbólicas. Então, a mesma estratégia que é aplicada por autores ali defendendo Homero é aplicada também por autores que estão defendendo a Bíblia desses ataques em um contexto similar. E Agostinho de Hipona mesmo, né? Próclo está no quinto século, ele é mais ou menos um contemporâneo do Agostinho. Agostinho é quarto, quinto século. Agostinho tem uma interpretação muito interessante de um salmo também, que é o Salmo 137, que é um salmo que, se você lê o nível superficial do texto, né? Bom, se você lê o texto, você vai ver uma pessoa, o salmista, lamentando o fato de estar cativo na Babilônia, de estar longe da sua terra e estar preso na Babilônia depois da conquista da Babilônia, né? Da vitória da Babilônia contra o reino de Judá. E ele sonha, espera no futuro a vingança. E aí ele diz no final assim, feliz aquele que pegar os filhos da Babilônia e lançá-los contra a rocha. Tipo assim, parece ser uma fantasia de vingança que contém infanticídio. E aí Agostinho fala assim, é claro que esse não pode ser o sentido real do texto, porque Deus é bom e a gente deve ter uma leitura da Bíblia que atenda à dupla caridade. Toda interpretação da Bíblia deve levar ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Se você não está chegando nisso, você está lendo errado. É um princípio interpretativo de Agostinho. E aí ele diz o seguinte, que na verdade não são os filhos dos babilônios. Quando ele fala desses filhos da Babilônia, essas crianças que vão ser jogadas contra a rocha, são o início ali do pecado, o início de uma tentação que você não deve deixar crescer, amadurecer, mas você deve jogar isso na rocha. E Cristo é comparado à rocha, né? Tem essa ideia da rocha como uma imagem de Cristo. Então jogar essas crianças na rocha seria levar os seus pecados, o que está para se tornar um pecado, antes que cresça,
para Cristo, submetendo a Cristo essas tentações, essas inclinações negativas. Então Agostinho faz essa interpretação. E aí a gente poderia se questionar o seguinte, né? Será que Agostinho está tirando o véu superficial do texto e revelando um sentido subjacente que estava lá o tempo todo? Ou será que ele está sobrepondo com um novo significado um texto que já não é bem recebido moralmente, culturalmente na sua realidade, para manter o texto relevante, salvar a relevância do texto às custas do significado original? A mesma pergunta que a gente poderia fazer a esses intérpretes de Homero, né? Será que Próclo está descobrindo algo que os aedos lá tocando liras nos banquetes já estavam falando de compreensões sobre a real constituição do cosmos e da alma? Ou será que Próclo, a partir da sua própria tradição filosófica, a partir da demanda intelectual do seu próprio tempo, está projetando, né, sobrepondo novos significados sobre Homero para salvá-lo, mas à custa da sua própria intenção original? Então, assim, eu acho que esse paralelo é interessante porque não é só a Bíblia, não é só Homero, mas qualquer cultura, eu falo isso frequentemente, né? Qualquer cultura que tem textos importantes, que tem textos veneráveis, né? Textos que são considerados dignos de reverência, são textos autoritativos, essas culturas transformam esses textos ao longo do tempo sem precisar mudar uma letra sequer do texto. Basta trocar a interpretação, né? Basta mudar a interpretação, basta descobrir ou projetar, como queira julgar aí, descobrir ou projetar novos sentidos no texto, né? Sentidos que talvez sempre tivessem estado lá, ou sentidos que estão sendo realmente aplicados originalmente, né? Como inovações interpretativas. Então, assim, voltando à questão inicial, Homero era a Bíblia dos gregos? Não exatamente, mas a Ilíada e a Odisseia foram sim basilares para a cultura grega, tiveram um papel na educação, na filosofia e até na teologia de alguns gregos, e passaram por transformações de sentido, mesmo sem qualquer alteração textual necessariamente, em processos que têm muitos paralelos e até conexões diretas mesmo com a história do uso e da leitura da Bíblia. E se você quiser ter uma ideia geral, assim, o básico pelo menos do enredo propriamente da Odisseia e também da Bíblia, do Antigo Testamento principalmente, você pode ver os últimos 2 vídeos que eu postei aqui no canal com esses temas. E, como sempre, as referências de pesquisa desse vídeo aqui estarão na descrição aí embaixo. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!